Pai amado, Jesus, o nosso mestre querido, aos nossos mentores espirituais, aos mentores que guiam esse estudo, gratidão por estarmos aqui novamente reunidos, iniciando mais um estudo de uma obra que nos traz tantas informações, tantos esclarecimentos. Que a Enir, que tão carinhosamente vem aqui nos trazer o resultado de todo o seu estudo, seja inspirada e possa trazer com facilidade, como sempre, toda a sua explanação. E que possamos nós absorver e trazer para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento e evolução. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja, graças sempre a Ti. Obrigada. Você vê, né, Márcia? Enquanto você fez a prece, não entrou ninguém. Gente, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Sônia. Boa noite. Chegando, Ana Paula. Olha só, a gente tem algumas pessoas que estão novas no grupo, então, só para esclarecer que vocês querendo fazer perguntas, façam, interrompam a aula, tá? Para fazer pergunta, não deixa não, e depois a gente sabe que se perde, tá? Nós vamos começar a nossa obra, nosso novo livro, Obreiros da Vida Eterna. É importante a gente fazer alguns comentários, assim, primeiro que vocês podem me interromper, segundo, a gente, em geral, a gente faz o livro de ponta a ponta, né, de capa a capa, ou de cabo a rabo, como diz, né, no brasileiro. E a gente vai começar pela introdução de Emmanuel, que é de suma importância. Emmanuel sempre deixa para a gente muitos ensinamentos, é super rico. Emmanuel tem uma forma de escrever que é em síntese, então ele tem muita bagagem em cada linha que ele fala, qualquer coisa que ele fala tem muitos assuntos que a gente pode extrair dali. Então, a gente não pode perder isso de jeito nenhum. Em geral, as nossas aulas, elas são um capítulo por aula, em geral, mas isso não é regra, porque há capítulos que são muito ricos e a gente não tem como fazer um capítulo numa aula. Então, tem capítulos que rendem um pouco mais. Então, para quem ainda não sabe, é assim que funciona. A Jane está com problema na internet. Não tem problema se a câmera não ativou, mas se você precisar perguntar alguma coisa, Jane, você pode perguntar mesmo com a câmera fechada, tá? Quem quiser ficar com a câmera fechada, fica. Quem quiser ficar com a câmera aberta, fica. Não há uma regra, tá? Fiquem à vontade, é isso que eu peço a vocês. Então, vamos lá. Nós vamos hoje começar o nosso livro, Obreiros da Vida Eterna. Vocês já sabem que depois eu vou postar no grupo. Eu vou tentar sair, Jane, e entrar de novo, que às vezes o microfone consegue ser ativado de novo, tá? Às vezes acontece isso. O material eu disponibilizo, vou botar no grupo o link do Google Drive para vocês poderem baixar. A aula em áudio eu também vou disponibilizar para vocês. E, finalmente, a aula em vídeo, que eu vou editar, não vai aparecer vocês lá, mas ela será também editada e postada no nosso canal do YouTube, meu canal, né? Meu nome, Enir Sattler. Então, quem quiser depois também pode ver a aula em vídeo, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar, porque senão a gente não faz a aula. Opa! Para a gente poder começar esse capítulo, esse livro, a gente tem que relembrar alguns conceitos que a gente já aprendeu desde lá, quando a gente começou as obras de André Luiz, que a gente fez Cidade no Além, e aí depois a gente fez Nosso Lar, etc. e tal. A gente tem que relembrar alguns conceitos para a gente poder entender esse livro, se situar e poder extrair o máximo dos ensinamentos desse livro. É importante a gente saber que, como criadores, co-criadores em plano menor, como diz André Luiz no seu livro Evolução em Dois Mundos, nós também criamos, só que a nossa criação ainda é uma criação muito precária. Nós criamos o nosso perispírito,
portanto, ele é fruto nosso, nós somos herdeiros dele, e se nós sabemos que o perispírito, é ele que vai formar o corpo físico, então a gente sabe que tudo que a gente vem de problemática física, emocional e espiritual, ele está relacionado à nossa própria herança, porque nós é que vamos construindo a nossa realidade espiritual, a nossa realidade material, a nossa realidade emocional. E a gente, além de criar o perispírito, a gente também cria as zonas espirituais que vão circundar todo o planeta Terra. Então, a gente vai criar os umbrais. Os umbrais é criações nossas. A gente tem que estabelecer um outro aspecto, uma outra conversa, um outro parecer, é que o umbral ele não é um novo inferno. Não, o umbral é uma dimensão de consciência, é um estado de consciência. Ali ficarão todos os espíritos que ainda tiverem conteúdos que precisam ser expurgados, conteúdos pesados. Então, a gente vai ter várias dimensões ao redor da Terra. O que a gente conhece pela literatura de André Luiz é que logo na crosta, a crosta é onde a gente está, onde a gente anda, a gente vai ter as trevas, onde ficam grandes espíritos, né? Grande eu não diria, mas espíritos extremamente comprometidos com a lei de Deus. Espera aí só um minutinho, gente. Já botaram para dentro, acho que a Leida já está aí, né? Acho que sim. Espíritos que são extremamente comprometidos com a lei de Deus. E depois a gente vai ter umbral grosso, espíritos menos comprometidos, umbral médio, com menor comprometimento ainda, e umbral fino, onde se localiza a cidade espiritual de nosso lar. Então, dito isso, nesse entendimento, a gente vai estabelecer com mais profundidade agora o nosso livro. Quando a gente estudou nosso lar ele retratou o umbral fino. Os mensageiros, quando a gente estudou, ele retratou o umbral médio. E Obreiros da Vida Eterna, que é o livro que nós vamos estudar, ele vai retratar o umbral grosso. E Libertação, futuramente nós chegaremos lá, ele vai retratar as trevas. Então, André Luiz trouxe um panorama bem extenso para a gente compreender a realidade do plano espiritual, que somos nós que criamos essas dimensões. Elas existem por uma necessidade nossa. Mas um dia essas zonas vão começar a serem dissipadas, deixarem de existir. Por quê? Porque nós vamos evoluir. E à medida em que a gente evolui, a gente não vai ter mais essas zonas tão densas, energeticamente falando, como as trevas, onde estão espíritos altamente comprometidos com as leis de Deus. Nós vamos ver no livro de Libertação, quando a gente estuda, que lá existem verdadeiras colônias espirituais voltadas ao mal, à prática da obsessão aqui na Terra, a fazer mal para aqueles que ainda estão encarnados. Mas vale ressaltar também que o mal só se insinua onde não viger o bem. Então, se o mal está presente na nossa vida, é porque o bem ainda não é pleno, ou porque o bem está falho em determinados pontos da nossa evolução espiritual que a gente precisa refazer os caminhos e repensar. Então, essas zonas, como as trevas, o umbral grosso, médio, elas vão começar cada vez mais a deixar de existir. À medida em que a gente vai evoluindo, essas zonas vão ser cada vez mais dissipadas, vão deixar de existir. Claro que no mundo de regeneração, a gente já não vai ter mais trevas, com toda certeza absoluta. E provavelmente umbral grosso não. Nós poderíamos ainda ter o médio ou o fino. Isso é uma reflexão, tá? Mas, com certeza, trevas nós não vamos ter mais, porque são espíritos altamente comprometidos que precisam passar por processos expiatórios. Então, na medida em que a gente vai se aproximando da regeneração, essas zonas mais grosseiras, como trevas, umbral grosso e médio, elas vão sendo dissipadas. Quando o planeta de regeneração ser completamente estabelecido, não vai haver mais as expiações, mas tão somente as provações. Isso quem nos fala é Kardec,
no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, intitulado As Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Então, esse nosso livro especificamente vai falar do umbral grosso. Então, vamos lá. Introdução de Emmanuel, intitulada Rasgando os Véus. Olha que interessante. Então, os véus é aquilo que vai estar ofuscando a nossa visão, dificultando a gente ver com clareza as situações, as coisas. E, portanto, se a gente está com dificuldade de ver com clareza, a gente nem consegue ter uma visão, uma amplitude de visão, nem um aprofundamento de visão das situações. Então, o que o Emmanuel está fazendo nessa introdução é rasgando esses véus para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, aprofundar os nossos conhecimentos. E aí, logo no início, o Emmanuel coloca assim: o homem moderno, somos nós, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos, dos romanos e das épocas recuadas. Então, não é porque a gente alcançou um grande desenvolvimento intelectual que a gente agora já está craque para poder morrer. Então, Emmanuel deixa bem claro que não é a evolução intelectual que vai me ajudar nesse processo de transição de uma passagem da dimensão material para a dimensão espiritual. Não é um processo intelectual, mas sim um processo espiritual. Então, nós ainda estamos às voltas, apesar de já ter passado tanto, a história da humanidade ter caminhado tanto, estar muito mais à frente do que os egípcios antigos, do que os gregos antigos, romanos antigos, dessas épocas passadas, a gente já tem avançado muito, a gente tem uma grande problemática com a questão de passagem para outro plano. É importante a gente estabelecer com isso uma diferença fundamental quando Emmanuel fala isso: morrer e desencarnar. A morte está relacionada à desagregação celular do corpo físico. Então, vai chegar um momento em que a gente vai se deparar de qualquer maneira com a morte. Aliás, a morte é uma fatalidade, a gente não tem como dizer que não quer morrer. Morrer a gente vai. Nosso problema não é exatamente a morte, mas é o desencarnar, que muitas vezes a gente morre e não consegue desencarnar. E é isso que a gente vai poder ver nesse livro daí. Não sei se alguém levantou a mão, acho que sim, né? Alguém levantou a mão? Não, acho que não. Então, é complexo isso, porque às vezes a gente morre, mas a gente não desencarna. Morrer é um processo físico, de desagregação celular. Desencarnar é se afastar desse corpo, é conseguir deixá-lo para trás. Melhor ainda, é deixar a dimensão material para trás e encarar a nossa realidade espiritual, ou seja, vivenciar a dimensão espiritual. Então, a gente ainda tem essa dificuldade. Falta conhecimentos? Não falta conhecimentos hoje. O que falta a gente é espiritualizar-se, é o que a gente vai ver. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, morrer, nós vamos, morremos, vamos para a dimensão física? Não, nós vamos para, morremos, nós vamos para a dimensão espiritual. Mas esse ciclo aqui, morrer, dimensão física, renascermos, dimensão espiritual, até, quando a gente morre, a gente sai da dimensão física, e aí a gente vai dentro de um processo de renascimento, porque é um renascimento, nós morremos, saímos da dimensão física. E aí nós renascemos para a dimensão espiritual. E aí nós vamos viver esse ciclo até nós não mais precisarmos da dimensão material. Quando é que a gente não precisa mais da dimensão material? Quando a gente alcança a condição de espíritos puros, quando a gente não sofre mais nenhuma influência da matéria. Então, é interessante a gente pensar que morrer, nós saímos, desculpa que isso aqui está meio errado, saímos da dimensão física, saímos da dimensão, morremos para a dimensão física, morremos para lá, para ela, porque nós estamos saindo dessa dimensão. Mas nós estamos renascendo para a dimensão espiritual. E será que a gente já parou para pensar nisso? Que a gente renasce para a dimensão espiritual?
que existe todo um processo para a gente de adaptação, de mudança, para a gente ingressar nessa vida espiritual? Será que a gente já parou para pensar nisso? Qual o nosso preparo? O que a gente tem feito para se preparar para essa saída da dimensão espiritual e para renascermos para a dimensão espiritual? Sairmos da dimensão material e renascermos na espiritual. Será que a gente está se preparando devidamente? A gente está preparado? Como vai ser o nosso momento? Isso é de suma importância, a gente precisa pensar nisso. Porque a gente não vem com uma etiqueta com prazo de validade dizendo, olha, tal dia, tal mês, tal hora, tal ano, você está indo embora daqui. A gente não tem isso. Então, se a gente não tem isso, a gente tem que se preparar ontem para a gente poder morrer. Porque a gente pode morrer a qualquer hora. E será que a gente está preparado suficientemente para largar a dimensão física e ir para a dimensão material? Porque, segundo Emmanuel, que a gente vê aqui, o homem moderno, apesar de todo o desenvolvimento dele, ele tem uma dificuldade imensa de desencarnar. Uma dificuldade imensa de renascer para a dimensão espiritual, que é de lá que a gente vem. Né? E aí continua Emmanuel rasgando esses véus, tentando fazer com que a gente enxergue essa realidade para que a gente melhor possa se preparar. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Então, a gente sabe, todas as escolas religiosas, elas falam do pós-morte. Elas vão falar, todas elas. Mas nem todas elas preparam de uma forma adequada os seus fiéis para morrer. Eles vão cuidar tão somente o tempo todo das questões imediatistas nossas da vida material. E simplesmente não se preocupam tanto, com tanta profundidade, sobre as questões nossas espirituais. Porque se nós somos espíritos, a nossa vida real é a vida espiritual. E por que a gente não está preparado para tudo isso? Então a gente vai ver que as escolas religiosas, todas elas vão retratar a morte. Porém, a grande maioria delas não prepara a gente para esse momento de renascimento para a vida espiritual. E aí a gente fica pensando, e a doutrina dos espíritos, que fala tanto da vida espiritual? Será que nós, com essa bagagem de conhecimentos que nós temos, que nós trazemos, nós estamos verdadeiramente preparados para esse momento? E aí a gente precisa pensar. Pensar e pensar muito. Sairmos desse imediatismo material que a gente está vivendo, que nós estamos numa dimensão material, cujos valores são todos imediatistas, e começarmos a pensar como espíritos imortais. O que é pensar como espíritos imortais? Pensar que eu preciso, não só para renascer na dimensão espiritual, ou seja, para ir para a espiritualidade, mas também sair dos ciclos reencarnatórios de dor, eu preciso, com urgência, viver as leis de Deus. Não é só conhecer as leis de Deus. Conhecer é de suma importância, mas é de suma importância vivenciar essas leis, porque isso vai me ajudar a me preparar, vai me ajudar a me preparar, sendo que aquele momento é um momento único, a gente não pode esquecer isso. Assim como desencarnar, nenhuma desencarnação nossa foi igual. Assim como nascer, nenhum nascimento nosso foi igual, a gente precisa se preparar com a lei de Deus, mas entender que aquele momento ali exato, a gente sabe que poderá, de alguma maneira, enfrentar algumas dificuldades se a gente não vem encarando com lucidez esse momento do pós-morte, já em vida, se preparando já em vida. Se eu me preparar em vida, vai ser mais fácil? Vai ser mais fácil. Mas é preciso que eu entenda que o processo de desencarnação é um processo ativo. A hora de desencarnar, eu tenho também que me preparar o mais lucidamente possível para esse desencarnar. A gente vai falar mais aí para frente.
E aí o Emmanuel continua rasgando os véus para a gente poder refletir, já que nenhum desencarne nosso foi igual e será igual, então não é só o que eu estou fazendo agora, mas é também a minha participação de uma forma lúcida nesse processo na hora que eu desencarnar. Então vamos lá. Indubitavelmente, províncias de angústias punitivas e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. No entanto, o serviço teológico, nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece o não plus ultra, que a gente viu ali embaixo, não mais além, né? Que não atende às exigências do cérebro nem aos anseios do coração. Ou seja, muitas não tocam com profundidade, outras ainda nos explicam um pós-morte que é terrível, com um determinismo muito grande no pós-morte, com apenas 3 escolhas para algumas, né? O céu, o inferno e o purgatório. E com escolhas entre aspas, né? Destinos que são irrevogáveis, que, segundo eles, não voltarão mais. Isso no passado, tá, gente? Até porque hoje, na atualidade, mesmo as religiões que ainda falam em céu, inferno, purgatório, eles já colocam, alguns estudiosos, alguns teólogos, eles já falam que o inferno é algo inconcebível, que tem que ser um lugar só de passagem, tem que ser um estado de consciência. Por incrível que pareça, alguns teólogos de outras religiões já falam isso, porque eles dizem que isso é incompatível com a misericórdia de Deus. E é verdade. E é verdade. É incompatível um destino irrevogável, um destino fatal, um destino eterno para a gente no pós-morte. Então, o Emmanuel deixa bem claro, isso estaria completamente na contramão das leis de Deus, que são misericordiosas. Então, você pode trabalhar para melhorar a sua condição, para quando chegar no pós-morte você estar preparado de forma kármica, mas também você pode se preparar para quando chegar no momento do desencarne, você, de uma forma ativa, participar de uma forma lúcida deste momento de desprendimento do plano físico e ingressando ou reingressando para o plano espiritual. Então é interessante. Aqui Emmanuel tanto fala isso, como fala também que existem várias dimensões no universo com vários tipos de consciência. Foi o que a gente viu lá no início, por isso que eu coloquei aquelas camadas de dimensões espirituais que existem ao redor da Terra, que representam a nossa psicosfera, é produto nosso, construção nossa, que somos co-criadores em plano menor. Então, há zonas onde são destinadas a espíritos completamente materializados, empedernidos ao mal ainda, completamente rebeldes e refratários às leis de Deus, até regiões onde vai haver espíritos que são menos refratários às leis de Deus, que já procuram tentar viver de verdade as leis de Deus. Então, a gente vê que existem essas dimensões, apesar das religiões não terem se preocupado com essa lucidez, de ter colocaram um dogma, mas não explicaram com detalhes como a doutrina dos espíritos explica para todos nós. E aí eu fico pensando, que bom ser espírita, né? Porque a gente tem uma noção muito mais abrangente daquilo que a gente pode encontrar quando a gente renascer para a dimensão espiritual. Que coisa boa, né? Então, vamos lá. Se alguém quiser fazer pergunta, faz, tá? E ele continua assim: como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Então, assim, é uma incoerência, né? Como você vai para uma dimensão, para uma penas e gozos eternos, uma dimensão onde você vai ficar eternamente, por uma pessoa que só foi para lá porque ignorou a realidade, não teve acesso à realidade, às leis de Deus. E ele continua:
que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo sedento de dominação e caça. Quer dizer, o homem primitivo que só consegue ainda viver para as necessidades fisiológicas, como a gente pode imaginar, calcular que ele vai ter também um destino pós-morte eterno? É inconcebível com as leis de Deus. Ele não tem culpa daquela, quer dizer, não tem culpa. Para ele é uma dificuldade esse entendimento. E ele continua: a maldição ou o alfabeto? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz, que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Quer dizer, ele só começou, teve uma vida toda contra a lei de Deus. E, de repente, agora ele está começando. Mas como ele pode merecer um lugar tão maravilhoso em comparação ao outro que está no mesmo lugar maravilhoso, mas que trabalhou para o bem, para as leis de Deus a vida inteira? Então, é inconcebível. Então, por isso que Emmanuel diz, claro que tem que ter várias dimensões, com vários níveis de consciência, né? Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Então, como será lá a vida dela? Como ela se movimentará? O que ela fará? Outra coisa que é necessário que se estabeleça. Como será a nossa vida lá? E se não fosse a doutrina dos espíritos, nós não tínhamos essa noção. Formar-se-iam apóstolos só para a aposentadoria compulsória? Né? Não tem sentido. Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregue a Satã? Ou seja, como que eu vou ser feliz sabendo que as almas que eu tanto amo ficaram numa região tão obscura e que vão ficar lá para sempre? Como é que eu vou ser feliz? Como é que eu posso gozar de uma felicidade eterna, sabendo que aqueles que eu tanto amo? Então, existe essa incoerência que hoje já está sendo trabalhada isso até nessas religiões que acreditam em céu, inferno e purgatório. Que alegria se reservará à esposa dedicada e fiel que tem o esposo nas chamas consumidoras? E assim Emmanuel vai tecendo uma série de reflexões para a gente ver determinadas incoerências religiosas. Estaria a autoridade divina, perfeita e iluminada, tão pobre de recursos a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Ou seja, será que Deus está tão incompetente assim? Porque aqui a gente tenta restabelecer a paz, tenta ajudar ao caído, e Deus, então, não está preocupado com aquele que morreu despreparado por N razões, que cada alma é um assunto, cada despreparo tem uma causa particular. Então, se nós aqui, com toda a nossa deficiência, todas as nossas limitações, a gente procura socorrer as almas que estão em desacerto, como é que a gente pode achar que Deus seria tão incompetente assim de não ter uma dimensão, de não favorecer a nós com uma dimensão adequada para nós darmos seguimento na nossa vida pós-morte? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de vária ordem, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres. E foi isso que as obras de André Luiz trouxe para a gente maravilhosamente. Foi mostrando que existem essas várias dimensões de consciência e que cada um vai, no pós-morte, para a dimensão que mais se afiniza, que mais esteja de acordo com o seu nível de consciência. A palavra trabalho seria desconhecida nos céus, quando a natureza terrena reparte missões claras de serviços com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem. Ou seja, se desde o verme até o homem tudo trabalha, então como é que a gente pode pensar que no pós-morte a gente vai ficar lá naquele marasmo, não vai ficar fazendo nada, só andando de arpinha e túnica branca lá no céu, né? Então, o Emmanuel, ele leva a gente a todo esse processo de reflexão para a gente poder ver a incoerência de tudo isso. Porque se meu pai trabalha até hoje,
como a gente pode, no pós-morte, ficar na ociosidade? A lei de Deus é lei de trabalho, de dinamismo, de ação. Então, como é que a gente pode esperar que mesmo a gente vai para um céu e lá a gente fica, aquela paralisia eterna? Então, Emmanuel leva a gente a uma série de reflexões para mostrar a gente que existem várias dimensões para abraçar cada consciência, cada personalidade, cada indivíduo no pós-morte. E aí a pergunta é, aonde que está a nossa, qual é o nosso nível de consciência? Eu não posso responder isso para vocês e nem vocês para mim, mas qual é o nosso nível de consciência? E ele continua, como justificar o inferno onde as almas gemessem distante de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos, há um influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica. E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta? No gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor, que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento, se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna amparando ignorantes e infelizes. Então, ele rasgou um monte de véu para a gente ver que o pós-morte não pode ser aquilo que foi colocado na nossa cabeça durante tantos e tantos milênios. O pós-morte é essa realidade que a doutrina dos espíritos trouxe para a gente, que a gente precisa continuar aprofundando, a gente não pode parar ali, a gente tem que continuar refletindo. Há muitas coisas nas entrelinhas que a gente precisa começar a ler. E começar a preparar de uma forma consciente. Pode falar, Jane. Não sei se você vai conseguir falar, como é que vai ser. Vai lá. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Eu não consegui fazer a pergunta lá no início, porque eu estava no computador e estava ruim. Aí eu vim para o celular e acho que estabilizou. A parte lá do desencarnar, eu entendia que era cortar aqueles laços fluídicos, então não é só isso. Você pode cortar todos os laços, né, do lado do fio de prata, que a gente estuda em algum livro também, do André, eu não lembro mais, que você vai ligando, mas depois ainda tem um outro processo nesse entendimento do desencarnar, é a parte psíquica. Seria isso? É a nossa parte psíquica, emocional, que muitas vezes a gente, para te responder isso, eu quero falar sobre apegos, para a gente poder compreender. Existem vários níveis de apegos, né? Quando a gente pensa em apego, a gente pensa só no mundo material, nas coisas da matéria. Então, é claro que isso, o apego material, vai me deixar presa à materialidade, ou seja, eu vou desencarnar, né? Muito grande. Eu desencarno a todo aquele processo de rompimento, mas assim, existe a morte, mas eu não fico desencarnado, eu continuo presa à materialidade. É aí que o André Luiz mostra muito para a gente quantos espíritos, mesmo no pós-morte, continuam nos seus lares, continuam na vida material, continuam presos aqui. Por quê? Eles estão presos a essa materialidade, a essa vida material. Existem apegos que são apegos sentimentais, apegos de vinganças ou apegos a sentimentos de possessivos, né? Nosso amor ainda é um amor muito de condição. Às vezes, estamos apegados por uma vingança, às vezes apegados porque não temos um amor que é ainda muito de condição, um amor muito egoísta, um amor muito exclusivista. Quer ficar junto do outro, né? Quer ficar junto, mas não é um amor de fato, né? É um amor egoísta. É um amor egoísta, de apegos. Então, a gente fica aqui apegado? Fica. Então, não houve um desencarne total. Por quê? Porque a gente ainda está preso a todos esses conceitos. Há o apego a conceitos ideológicos na hora da morte. Quantas culturas filosóficos religiosas a gente vai ver que diz que a morte é um grande sono? Quantos espíritos, no momento da morte,
ficam presos às ideologias. O André Luiz fala sobre isso. E fica lá, na dimensão espiritual, dormindo. Por quê? Porque tem que dormir até Jesus voltar, até o dia do juízo final. Então, estão presos, estão apegados a ideologias. Então, existiu a morte biológica? Existiu a morte biológica. Mas não houve um total desencarne, ele ainda está preso a conceitos, presos a emoções, presos à materialidade da vida, que vai deixar ele sofrido. Os próprios umbrais, se a gente for ver que a gente tem uma treva, a gente tem um umbral grosso, a gente tem um umbral médio, a gente vai ver que a condição de materialidade, de evolução desses espíritos, elas são diferenciadas. Então, a gente... Eni, Oi. um desses do sono eterno aí, que algumas denominações acreditam, aí se ele reencarna, pode ser até compulsório, né? E ele vai voltar dizendo que isso é real, que lá se dorme o sono eterno, ele vai estar isso convicto no psiquismo dele. Nossa, que revelação. A gente vai desencarnar, vai levar os nossos conceitos, e se a gente tem, como você disse, né, uma reencarnação compulsória, a gente sabe que na reencarnação compulsória, a gente não se preparou para reencarnar, a gente foi preparado para reencarnar, foi preparado à volta, né? Mas não houve um preparo nosso, de uma forma lúcida, vou reencarnar, né? Eu tenho que me preparar, tenho que mudar os meus conceitos, mudar a minha realidade, para refazer a minha vida quando eu chegar na dimensão material, poder mudar uma porção de coisas, conceitos, ideias, etc. e tal, evoluir, né? Não só intelectualmente, mas primordialmente a evolução espiritual. O que eu faço? Eu saio da dimensão espiritual e vou com os meus mesmos conceitos, sem nenhum tipo de renovação. Quase nada é alterado, seria isso, né? Quase nada é alterado. Para quê? Para refazer os passos, porque eu estou preso nas minhas ideologias. E quanto que a gente vê aqui pessoas que estão presas a ideologias ainda. A história da humanidade, quando a gente observa a história, né? Eu digo assim, observar a história não só no panorâmico histórico, né? Olhar para a história com aquela visão que o Emmanuel ensina para a gente ao caminho da luz, com a visão de lei de causa e efeito, a visão kármica da situação, a gente vê como os povos cometem os mesmos erros, ou seja, nós, né, cometemos os mesmos erros, às vezes, que estão inseridos lá na Idade Média. Por quê? Porque se desvencilhar de determinadas ideologias é algo muito difícil para a gente. Muitos desses estão inseridos nessas reencarnações. Muitos, não vou dizer todos, né? Mas muitos estão inseridos em reencarnações compulsórias. Não vou dizer todos, muitos se prepararam, mas se desvencilhar, ou seja, se desapegar de ideologias, não é coisa fácil. Mesmo não sendo compulsória, às vezes você muda de país, muda de localização, né? Se preparou para desvencilhar desses conceitos, dessas ideologias e não consegue, né? Se desapegar. O psiquismo ainda fica preso na próxima encarnação. Entendido, Eni? Essa é a forma que eu estudo e vejo, né? Mas eu não sou a verdade absoluta, mas essa é a história que a gente vê pelas obras, né? Quantos desencarnam, às vezes, vamos só um exemplo, né? Uma pessoa tem um preconceito racial muito grande, encarna, vai reencarnar dentro de uma etnia, por exemplo, negra. Ele é preconceituoso, ele é racista. E nem assim ele consegue se desvencilhar daquilo ali tudo. A gente vê isso constantemente, né? Não é fácil, né, a gente se desapegar de uma ideologia. E aí eu fico imaginando, mais difícil é a gente se desapegar disso naquele instante da morte também. O quanto que eu tenho preparado, o quanto que eu estou lúcida no meu processo de desencarne. Porque a gente só pensa em estar aqui encarnado, vai passar, quando acabar a morte a gente vai ver para onde vai. Não é ver para onde vai,
é ver o que eu estou fazendo da minha vida. A morte não é um processo passivo, né? Quando eu desencarnar, onde que eu estou agora, hein? E eu acho que isso aqui, não sei não, está com cara de ser umbral grosso. Pô, não é assim. Né? A morte é um processo ativo para alguns. Para muitos é um processo ainda passivo. Então, as obras de André Luiz estão tentando preparar a gente para que a gente desencarne, mas desencarne com o olhar de que a morte não é um processo passivo, mas é um processo ativo, em que eu tenho que estar participando. No livro, quando a gente estudou o anterior, Missionários da Luz, que a gente viu a reencarnação de Sigismundo, ele não teve que manter o pensamento dele para ele conseguir reencarnar? O tempo todo, o que os mentores falavam para ele? Sigismundo, mantenha o seu pensamento. Olha, pensa lá na forma de criança, pensa nas coisas que você precisa fazer. Ele não foi um processo ativo? Desencarnar deveria para nós ser um processo ativo. Mas a gente está tão mal habituado com as culturas religiosas que a gente acha que desencarnar é um processo passivo. Mas desencarnar é um processo ativo. Aliás, todos os dias a gente tem que se preparar para desencarnar, e na hora da morte a gente tem que estar participando desse processo o mais lucidamente possível. Mas como se preparar lucidamente? Se preparando durante toda a vida, entendendo que existe essa nossa participação na hora de desencarnar. O que eu trago dentro de mim que está me enraizando, ou me trazendo para a dimensão material, ou me enraizando psiquicamente, porque a minha ideologia é essa, a minha forma de ver é essa, os meus sentimentos são sentimentos apegados, ou apegados a um amor possessivo, ou apegados a uma vingança, porque eu não aceito ser contrariada. Então, enfim, são algumas reflexões. O que me deixa atrelado à Terra? O que me deixa atrelado à dimensão material? E os medos também estão inseridos aí, não é? Medos, traumas, tudo isso pode me atrelar. Culpa pode atrelar e demais, fora da conta. A culpa pode ser um grande fator que vai me atrelar aqui. Então, a gente até em outras aulas, em outros livros, a gente falou um pouco de culpa, que a gente precisa sair da culpa e da desculpa e caminhar no sentido, na direção do responsabilizar-se, do conscientizar-se. Conscientizo, me arrependo. O que eu faço? Ali é um processo ativo, eu não me jogo nem em culpa nem desculpa, me arrependo, arregaço as mangas e vou trabalhar para reconstruir a minha vida, para corrigir aquilo que eu fiz de errado. Então, nem culpa nem desculpa, porque na culpa eu me encarcero, na desculpa eu transfiro a responsabilidade que é minha para outras pessoas ou para outras situações. Então, nem culpa nem desculpa. Isso, na hora de morrer, também é de suma importância. Quantas vezes a gente está agarrado a culpas das mais diversas possíveis, que vão nos deixar ligados psiquicamente ainda aqui, e aí isso vai dificultar o nosso processo de vivenciar na espiritualidade, de se preparar para um para se preparar para futuras reencarnações, para se preparar para viver na dimensão espiritual, aproveitar, reparar arestas, se preparar, se fortalecer, refletir, mudar, trabalhar, conquistar coisas. Para quê? Para quando a gente tiver que voltar, a gente voltar fortão, preparado, e não voltar cheio de coisas ainda, cheio de medo, cheio de apego, cheio de situações que vão ser empecilhos para que a nossa futura encarnação possa ser produtiva. Se esse livro fala do bem desencarnar também, a gente tem que entender que bem desencarnar significa bem viver no mundo espiritual, bem se preparar para começar a sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Não sei se eu me fiz entender. Deixa eu pegar aqui que eu saí fora do slide. Vamos lá. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetrem-se nos diversos setores da existência.
A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos dos seus servidores. Opa, peraí, só um minutinho, gente. Oi, Edith. Ah, tá. É que eu pulei várias coisas, tá? Só para te informar, tá? Achei. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Mas a vida, gente, renova quem quer se deixar renovar, purifica quem deseja se purificar e eleva a quem deseja se elevar, gente. Então, é isso que a gente precisa fazer. E como fazer tudo isso? Através de uma coisa muito simples, aprendendo a ser servidores. Porque até então a gente vem tendo vidas em que a gente quer ser servido. Está na hora da gente ser servidores. Né? Está na hora da gente servir mais e não querer ser tanto servido. Ou seja, está na hora da gente trabalhar mais, exigir menos e aproveitar mais o que o trabalho pode me oferecer, porque o trabalho é um grande instrumento para a gente se libertar. Então, vai aí a dica do Emmanuel para a nossa vida. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. Ou seja, quando a gente vai para a vida espiritual, a gente tem que entender que a gente continua tendo as mesmas responsabilidades. O que a gente fez de errado, a gente tem que corrigir. Então, entendo. Não significa que eu vou para a vida espiritual que eu me tornei santo, não significa que eu vou para a vida espiritual que eu estou quite com tudo. Significa que a vida espiritual é um contínuo, é uma dimensão de refazimento, uma dimensão de trabalho, uma dimensão de reflexão, de aprendizado. Para quê? Para eu voltar e me quitar com a lei, enquanto for necessário estar na dimensão material. Como acontece aos que chegam à crosta da Terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para o alto. Isso a gente só sabe por causa da doutrina dos espíritos e especificamente a série espiritual de André Luiz, que a gente vai saber que existem organizações nas dimensões espirituais. Sem isso, Kardec trouxe muita coisa para a gente, mas André Luiz trouxe detalhes riquíssimos para todos nós. Né? No limiar deste livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade que envolvem a crosta do mundo, em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas, as cogitações e paixões humanas. Mais uma vez esclarece que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Se a morte é um campo de sequência, como vai ser a minha sequência para lá? Com o que eu estou levando para sequenciar a minha vida lá no mundo espiritual? Qual é o meu preparo? Qual é a minha lucidez para esse processo? E aí, gente, acabou. Ficamos aí. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação ao desencarnar? Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam que desencarnar é um processo ativo, não é passivo? A gente fica lá, a espiritualidade vai dar conta de desfazer todos os laços, de me levar para onde eu tenho que ir. Não. Desencarnação não é processo passivo. Desencarnação é processo ativo, porque é sequência. Nós vamos dar sequência à nossa vida. A gente não morre nunca, a gente é espírito. Então, eu estou dando sequência. Qual o meu preparo? Qual a minha lucidez no momento da desencarnação para que eu possa participar de forma ativa desse balanço, dessa transferência de dimensão, para o meu renascer para o mundo espiritual? Eu estou me preparando adequadamente? Eu estou lúcida para esse momento? Eu estou lúcido para esse momento? Eu entendo que eu tenho que participar desse momento, assim como eu participo
do momento da encarnação, como foi o Sigismundo? Pode falar, não sei quem foi que levantou aqui, que agora eu perdi a mão. Pode falar, alguém quer falar? Não, né? Não, foi o meu HD que saiu aqui do lugar. Então, assim, entenda, existem várias dimensões, há muitas moradas na casa do meu pai. Tanto essas moradas a nível macrocósmico de planetas, mas como a nível microcósmico de dimensões espirituais. Então, há muitas moradas na casa de meu pai. E a gente sabe que a gente precisa entrar num processo ativo de vivência das leis de Deus com urgência. E por que eu estou falando isso? Que em muitos momentos parece que viver as leis de Deus é opcional. Quando eu tiver com tempo, lá eu vou ingressar nisso. Gente, quanto mais rápido a gente deixar a nossa rebeldia de lado e viver as leis de Deus, mais rapidamente a gente sai dos ciclos reencarnatórios de dor. Mais rapidamente a gente consegue subir na hierarquia, nas ordens dos espíritos, sair dessa condição de espíritos imperfeitos, caminhar no sentido na direção dos espíritos bons e no sentido na direção dos espíritos puros, e no sentido na direção dos puros crísticos, como nosso Senhor Jesus Cristo. Então, será que a gente ainda não se conscientizou, depois de tantas vidas, que é preciso, com urgência, tentar viver as leis de Deus o mais rapidamente possível? E eu espero que esse livro de André Luiz, que vai estar retratando essa zona espiritual, mostrando a realidade dessa zona espiritual, a realidade das desencarnações, do preparo de tudo mais das encarnações, que a gente possa se conscientizar dessa nossa futura transferência de dimensão material para dimensão espiritual, que a gente possa se preparar mais, que a gente possa aproveitar mais a nossa encarnação. Eu espero que esse livro possa trazer para nós muitas reflexões, muita abertura. Bom, da minha parte é isso. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Obrigada. Senão eu vou terminar. E aí eu vou... Oi. Acho que a Jane levantou a mão de novo. Não, eu acho que a coisinha de levantar a mão dela está congelada, só isso, tá? Mas acho que ela não quer falar, não. Você quer falar, Jane? Não, né? Não, deve estar congelada sim. Está congelado. Não esquenta, não, está tudo certo. Bom. Então, tá bom. Então, gente, a gente terminou. Na próxima aula, a gente vai fazer o capítulo número 1, tá bom? Vamos ir, a gente fez a introdução, Emmanuel trouxe para a gente muitas coisas interessantes de reflexão, ele rasgou os véus mesmos, né? E vamos na próxima aula para o capítulo 1. Leida, faz a nossa prece final, por favor. Sim. Opa, a Ana Lúcia quer falar. Pode falar, Ana. Oi, Ana, levantou sem querer? Não, foi engano. Tá, não tem problema não. Acontece. Desculpa. Vamos. Tá tranquilo. Pode fazer então, Leida, por favor. Então, vamos lá. Querido Jesus, nosso irmão maior, aos amigos da espiritualidade, em especial a Deus, nosso Pai, misericordioso, justo e bom. Apesar do dia hoje frio, de tantos tormentos que o dia nos proporcionou, agradecemos por essa oportunidade, por esse momento de estudo, e que possamos, queridos amigos, ter a força, a coragem, a sabedoria para prosseguirmos de forma moralizadora, consciente das nossas observações da nossa vida e também do amparo dos nossos queridos amigos espirituais a nos auxiliar, possamos aproveitar essa oportunidade e dedicar-nos a nós, ao nosso crescimento e desenvolvimento moral e espiritual, favorecendo assim o aprimoramento necessário para o nosso melhor viver conosco, com o próximo, com a sociedade comum. Muito lhe agradecemos as oportunidades que temos,
o despertar da nossa consciência através desse estudo e também da prática que temos no nosso dia a dia, com pessoas saudáveis, com pessoas que venham nos auxiliar, e que também de forma mútua, assim também entramos na vida de mim. Que possa, querido mestre, favorecer a nós uma noite de sono tranquilo, amparando essa querida cidade e acolhendo aqueles que, com amor, nos dedicamos às nossas tarefas diárias, bem como também aos compromissos. Nos envolva de paz e harmonia, possa amparar a cada irmão aqui presente e também extensivo àqueles que temos em mente, seja encarnados ou que estejam na parte espiritual, mas que eles possam também receber o nosso afeto, o nosso caminho e o nosso desejo de um bom despertar. Obrigada mais uma vez pela oportunidade da vida que nos envolve nesse momento e que tenhamos uma semana de paz. Que assim seja. Assim seja. Obrigada.